Olá, amigos. Eu vou fazer uma pausa aqui no meu churrasco. Hoje é sexta-feira, esse sol maravilhoso. Continuamos confinados aqui em Pembroke Pines, mas eu vou fazer uma pausa aqui no meu churrasco que eu estou fazendo para a família, para falarmos da terceira etapa do terceiro passo da venda. A gente vai continuar na mesma pegada, falando de vendas. Então é o seguinte, essa fase da venda é a fase que eu mais gosto, obviamente, com exceção do fechamento da venda, que é a explosão, é o clímax. Mas eu adoro a parte da abordagem, esse é o terceiro passo da venda. Uma coisa interessante é o seguinte, qualquer que seja o produto que se venda, você tem sempre que pensar na tua abordagem, ou com quem que você vai conversar, quem é o Dan. O que é o Dan? O Dan é a pessoa que tem o dinheiro, tem a autoridade para decidir e tem a necessidade. Lembre-se de uma coisa, quando você liga para um cliente para marcar uma reunião, ou para ele abrir, ou ele ou ela abrir um espaço na agenda dele, a pergunta que eles vão sempre fazer é, por que eu faria isso? Por que eu reservaria 30 minutos do meu tempo para receber esta pessoa? Tanto faz você vender para a empresa, como para indivíduos. Ele vai fazer a mesma pergunta. É interessante que você tem que começar a elaborar quais são os benefícios que você vai levar para esta pessoa. Então, estatística é um negócio super interessante. Números dizem muita coisa. Eu vou dar um exemplo. Aqui em casa, o cara que me vendeu o painel solar, que está aqui no teto, ele me convenceu de uma maneira muito simples. Ele falou, olha, Agui, se você vai gastar $75 por mês, se a gente colocar um painel solar na tua casa, e você vai economizar $150 na tua conta de luz. Eu não tenho nem que pensar, né? É simples, a decisão está feita. Então, toda vez que você pensa em falar com alguém, você tem que pensar em termos estatísticos. O que você pode levar de contribuição para aquela pessoa que vai receber a reunião e vai receber você frente a frente. E outra coisa, quando você fala com essa pessoa, ou liga para ela, ou você manda um e-mail, qualquer que seja a tua informação, tem que soar no ouvido dele, ou soar, se não soar porque você mandou um e-mail, é claro, mas tem que passar a ideia de uma caixa registradora, ou seja, clic, clic, o que eu vou ganhar com isso? Porque a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Então as pessoas estão sempre pensando o que elas vão ganhar e qual é o benefício que elas vão ter na hora que você for conversar com eles. Então pense nisso. E olha que nós não estamos falando aqui de vendas do varejo, nós estamos falando de vendas onde você pode vender para empresas ou pode vender para indivíduos, mas pensa sempre o seguinte, o que você pode usar como gancho para agarrar a atenção daquele cliente e para ele abrir um espaço na agenda dele para te receber. O Jaime da Flexbolt no Brasil, em Atibaia, diz que está adorando os vídeos e que está distribuindo para o seu pessoal na área comercial. Michael Pulaski da ABC Aviation, também em Nova York, está fazendo exatamente a mesma coisa. Eu sugiro que vocês façam isso, divulguem, passem esses vídeos para os vossos vendedores, para eles começarem a entender como é que funciona a abordagem de vendas. Então, você tem que falar com o Dan, você tem que ter alguma coisa que atraia ou que chame a atenção do cliente e que ele abra espaço para você e que dedique aquele tempo para você. E aí você vai ao encontro do cliente. Na sua casa, no seu escritório, e você vai lá. Mas, primeira coisa, seja pontual. É uma coisa que eu sempre digo e que eu sempre prezei e que eu dedico a minha vida até hoje a esse tipo de disciplina que é ser pontual. Quando você for a um cliente, seja pontual. E vou passar mais uma lição de vida aqui. Quando eu era muito jovem e afoito, e comecei a trabalhar em vendas também nessa área de vendas de negócios e vender para empresas e tudo mais na Thomas International, eu aprendi uma lição que eu nunca mais esqueci. Além do aspecto da pontualidade. Você, quando é um homem de vendas ou uma pessoa de vendas, e obviamente quando eu digo homem de vendas eu me refiro também à mulher de vendas, porque eu me refiro ao Homo sapiens, você tem que ter muito cuidado
com a forma como você se comporta fora também do teu trabalho. Essa experiência eu vivi e eu mudei meu comportamento completamente. Então não vai cometer o mesmo erro, por favor. Eu um dia briguei no trânsito com uma pessoa. Coisa ridícula que a gente às vezes comete na vida e erros que a gente faz. Para minha surpresa, era justamente o cliente que eu ia encontrar às 9 horas da manhã. E sabe de uma coisa? Não houve reunião. A partir daquele momento eu aprendi uma coisa que eu vou dizer para todos vocês hoje. Não briguem nunca no trânsito. Não vale a pena. Direção defensiva. Eu estava no Brasil, em São Paulo, andando com um jovem no carro dele e eu percebi o quanto ele começou a brigar e ficar irritado no trânsito e tudo mais. E eu olhava para ele e dizia assim, que pena que essa pessoa ainda não aprendeu que isso não vale a pena. E eu comentei com ele que não valia a pena. E essa é uma das coisas que eu queria colocar para vocês hoje, abordagem do cliente. Então você chega no cliente, ele cedeu o espaço para receber você, você entra na sala dele, se for uma pessoa de negócios, ou se for uma pessoa, ou se for na casa dele, você vai ter que falar e quebrar o gelo nos teus 5 primeiros minutos. Cria alguma forma de quebrar esse gelo. Mas não entre em política, religião, futebol, porque não vai ajudar. Isso não é um bom quebra-gelo, porque a gente fala bobagem nessa hora. Quebrar gelo seria você encontrar alguma coisa que te chama atenção naquele momento que vale a pena fazer um comentário inteligente. Às vezes, você precisa estar muito esperto para não falar bobagem, pensar numa coisa muito interessante e inteligente para quebrar esse gelo. Mas olha, quebra o gelo primeiro nos 5 primeiros minutos. Eu posso dar exemplos de quebra-gelo depois, mas tenta quebrar o gelo, se aproximar mais do cliente, estabelecer alguma coisa em comum. De repente ele joga golfe e você joga golfe, ou de repente ele gosta de barcos e você viu uma foto de um barco no escritório dele e você também adora barcos, ou você pode elogiar porque o barco dele é um barco bonito e você pode dizer, nossa, que barco lindo, etc. Quebre o gelo primeiro, nos 5 primeiros minutos. E aí depois, é melhor você saber do que você está falando. Você pode entrar no negócio e você pode começar a falar do cliente. Nós vamos fazer 2 vídeos sobre abordagem, porque tem tanta coisa para a gente falar que você não tem ideia. Por hoje é só, meus amigos. Até a próxima semana.